Oi gente, eu sou o João Vitor, esse é o Cobra Letras. No vídeo de hoje eu vou fazer um vlog de leitura lendo só romances nacionais. Como vocês já devem estar acompanhando, eu estou fazendo o projeto do Lendo Nacionais agora durante o mês de maio, e por conta disso, durante o mês de maio, estou gravando aí vários vlogs, vídeos de indicações de livros brasileiros e tudo mais, e no vídeo de hoje eu decidi que eu vou ler só romances nacionais, só histórias de amor, para eu ficar com o meu coraçãozinho quentinho. Eu tenho muitos livros de romance aqui na minha estante, e alguns são nacionais, e além disso eu tenho outros no Kindle que eu sempre tive muita vontade de ler. Daí eu pensei, cara, é hora de tirar esses livros da estante e lê-los. Então decidi começar esse vlog aqui, e para isso eu já separei, 5 livros. Não sei se vou acabar lendo mais algum, ou se vou ler todos, mas vou me comprometer em ler todos. Então temos aqui Eu, Ela e Ele, do Diego Nascimento. Esse aqui é uma proposta de romance mais diferentão, que vai tratar ali do poliamor. Eu nunca li nada nesse sentido, então vai ser uma primeira vez aí um romance mais diferentão, mas não deixa de ser um romance, né? Inclusive o meu está autografado, porque eu recebi do Diego, e tem até um marcador de páginas também, então estou com altas expectativas. Quero muito ler também Ladeira Abaixo, da Aimee Oliveira, que também está autografado. Eu conheci a Aimee na Bienal de São Paulo, e ela é um amor. Eu gostei bastante dela. E eu acho a premissa dessa história muito interessante. Sem falar que vai se passar aqui no Rio e tudo mais, né? Então fiquei com mais vontade ainda, eu gosto muito da capa. Só que esse aqui é um romance hétero. Vocês sabem que eu não costumo ler muitos romances héteros aqui no canal, que o foco maior do canal são romances LGBT, mas vocês vão ver também que aqui nesse vídeo eu tentei equilibrar, para não ficar só uma coisa, romances LGBTs. Então vem aí Ladeira Abaixo. Quero muito ler também O Beijo da Neve, da Babi A7. Esse aqui não tá autografado, porque eu nunca conheci a Babi, mas eu recebi da Record ano passado, e assim que lançou, eu vi muita gente, mas muita gente lendo e aclamando, falando que é um livro lindo, que é um livro isso, aquilo e tal. Eu fiquei, gente, eu tenho esse livro, então eu preciso ler esse livro o quanto antes. Então, finalmente chegou a hora, e eu dei até a prioridade. Esse aqui foi o primeiro livro que eu pensei de fato em trazer para esse vlog, porque uma das apoiadoras do canal, a Thay, se você estiver vendo isso, falou que já leu e que foi favoritado, Foi o primeiro favoritado desse ano, se não me engano, dela. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Daí eu pensei, cara, se ela gostou, posso gostar muito também. Então, vem aí O Beijo da Neve. Além disso, quero muito ler Sentimentos Invisíveis, da Bellatrix. A Bella, gente, é uma autora que eu sigo há bastante tempo. Ela já participou aqui de projeto no canal, quando eu fiz lives e tal. Só que eu nunca li nada dela. E aí eu tenho esse romancezinho na minha biblioteca do Kindle, que eu peguei, se eu não me engano, no Exploda Seu Kindle, naquela ação que teve. E acho que agora está na hora certa, Pelo que eu vi da premissa, é um romancezinho bem clichê, realmente para deixar os nossos corações quentinhos. Então eu acho que é a exata pegada que eu quero para esse vídeo. E por último, mas não menos importante definitivamente, é provavelmente o livro que mais estou animado e ansioso para ler, é O Garoto no Alto da Torre, do Vinícius Fernandes. Por que estou muito animado para ler? Eu já li outros 2 livros do Vinícius, que foi Graã, e qual foi o outro? O Caminho. Tem alguma coisa com Caminho. Caminho Sem Fim, alguma coisa assim. Mas, gente, eu amei ambos. Ambos foram 5 estrelas, mas o romance, que é o do Caminho, foi o melhor de todos. Sério, é muito bom. Então, como eu já tive 2 experiências extremamente boas com o Vinícius, eu estou esperando muita coisa por esse daqui. Eu adoro essa capa, gosto muito da ilustração. E o marcador também tem várias polaroidzinhas, várias fotinhas dos personagens principais. Eu fiquei completamente encantado. Daí eu fui ganhado pelas ilustrações. Mas a premissa também parece ser muito interessante, então esse eu tô com muita expectativa. Sério, se esse livro não fosse estrelas, eu ia ficar muito decepcionado. Mas enfim, como eu falei, eu vou tentar ler esses aqui, esses 5. Vamos ver se eu vou conseguir mais algum outro, mas não vou prometer nada. E eu quero começar com O Beijo da Neve. Muito por conta dessa indicação, da apoiadora, minha amiga. Então tô com expectativas, então bora começar com esse.
E aí, pessoal? Bom, terminei o primeiro livro deste vlog e eu não sei se eu gostei tanto assim. Vamos lá, né? Por que que eu não gostei tanto assim? Vamos primeiro falar um pouquinho sobre o que é a história. Aqui a gente vai ter a nossa protagonista sendo a Nina, que é uma patinadora no gelo, que sonha em ser aí uma patinadora olímpica, né, oficial e tudo mais. Só que, por algumas questões familiares, ela acabou tendo que desistir, deixar esse plano em segundo plano, né? E agora ela quer voltar. Ela quer voltar a treinar, ela quer voltar ativa e tudo mais. Então ela vai voltar a treinar junto do melhor amigo dela, que também entende um pouco de patinação no gelo e tudo mais. Só que ele não é profissional tanto quanto ela. E então a gente desde o início vai ver isso, que ela tem muito potencial, mas esse melhor amigo não tem tanto potencial assim. Em paralelo, vamos conhecer Elian Kane, que basicamente era assim, o Neymar da patinação do gelo. Era simplesmente o Messi da patinação do gelo, né? Que era o cara mais importante, que já ganhou aí 500 mil campeonatos e que era a promessa, assim, pra estourar nos próximos anos. Só que, acho que já teve alguns anos, eu não lembro exatamente quantos anos, mas ele simplesmente sumiu da mídia. A dupla dele morreu, faleceu, né? A menina que patinava com ele, porque esse esporte é feito em dupla. E aí, depois desse falecimento da menina, que inclusive era namorado dele também, ele sumiu da mídia. E detalhe, a Nina sempre foi apaixonadíssima pelo Elian Kane. Porém, ela teve o prazer ou desprazer de conhecê-lo uma vez na vida, e nessa única vez ele foi muito escroto com ela, tipo, muito escroto mesmo. Então ela meio que perdeu todo e qualquer encanto com ele, inclusive virou uma hater praticamente. Ela não suportava mais o Elian Kane. Aí beleza, voltando para a vida atual da Nina, ela tá precisando também de um emprego ali, né, até pra sustentar esses treinos que ela faz e tal. E aí ela vai aceitar o emprego de ser babá de 2 crianças numa mansão que fica mais afastada ali de onde ela mora. E aí o que acontece? Ela descobre que o patrão dela, o irmão mais velho dessas 2 crianças, é quem? Elian Kane. Esse cara que ela era apaixonadíssima na infância e que ela passou a odiar porque foi um babaca com ela ali anos atrás. E também vai ficar intrigada, tipo, por que ele sumiu e tudo mais, e tudo isso a gente vai descobrir conforme a história vai acontecendo. E é óbvio, até porque se vocês, né, olharem pra capa do livro, vocês já vão entender de que ele vai acabar voltando a patinar e tudo mais, e vai ajudar a Nina a voltar aí pra patinação do gelo, né, oficial. E a gente vai acompanhar justamente esse desenvolvimento, não só do romance entre os dois, mas também dessa ajuda profissional, digamos assim, só que com um pingo aí de fake dating e de Enemies to Lovers. Então, se você gosta desse combo Enemies to Lovers e Fake Dating, você vai adorar essa belezura aqui. Por quê? Porque no meio disso tudo, o Ellie ainda tá vivendo aí alguns problemas familiares, judiciais e tal, e ele precisa fingir um casamento. E aí ele vai falar com a própria Nina pra fingir esse casamento, sendo que num primeiro momento eles não se bateram, lembra, né, que ela ainda tava com o ranço do Elian Kane, então tratou ele muito mal logo na primeira vez que eles se encontraram, e ele, por consequência, também tratou a Nina muito mal, e eles ficam nesse jogo de gato e rato. Então eles vão acabar saindo do Enemies, indo pro Lovers, no meio desse fake dating e dos treinos de patinação do gelo e tudo mais. E por que eu não gostei tanto assim? Eu acho que simplesmente eu não sou o público dessa história. Primeiro que tem muita cena hot, e assim, eu não sou dos mais entusiastas de cenas hots em romance hétero. Eu realmente fico entediado com esse tipo de cena. Teve até algumas aqui que eu passei, porque chega no final e é muita cena assim. E, inclusive, no primeiro capítulo já tem uma cena hot, bem explícita, tipo assim, é bem explícita. E eu não vi aqui atrás, em nenhum lugar, um aviso de cenas explícitas, ou a indicação do livro, né, ser mais 18, então eu nem tava esperando por isso, foi uma surpresa negativa. Então isso acabou sendo uma coisa que não me agradou, porque eu não gosto disso.
E também porque, como eu falei, acho que simplesmente eu não sou público, sabe? Eu não sou dos maiores leitores de romance hétero. Vocês sabem, eu gosto muito de um romancezinho aquele ano, leio alguns romances sáficos também, mas romance hétero não me agrada tanto. E aqui é o puro suco do romance hétero, né? Esse Enemies to Lovers aí, do cara gostosão, que é meio rude, a menina delicada e tal, que vai se apaixonar por ele, e aí eles vão transar loucamente, enfim. Fiquei um pouco assim, tá, quantas vezes eu não já li coisas parecidas? Mas eu entendo por que as pessoas gostam, porque tem aqui não só a questão do romance, tem alguns pontos sobre família que são muito legais, que enriquecem ali a história, inclusive foram pontos que eu mais gostei, né, de fato, no Beijo da Neve, muito mais do que o romance. Então tem algumas coisas ali que incrementam, fazem desse bolo ser uma coisa mais confeitada. Então isso é muito positivo. Mas, como não é, né, muito meu estilo de história, eu acabei dando 3 estrelas, ou 3 estrelas e meia, acho que foram 3 estrelas mesmo. Assim, foi legalzinho, né? Deu pra começar aí esse vlog. E aí, agora eu quero ler Sentimentos Invisíveis da Bella 3, porque como eu acabei de ler um romance hétero que não foi muito minha praia, eu quero ler um romancezinho aquiliano pra preencher o meu coração e eu ficar bem boiolinha mesmo, sabe? Então, vamos lá. E aí, meus amores, terminei Sentimentos Invisíveis da Bella 3 e foi uma história muito fofinha. Eu estou com meu coração muito cheio de alegria, fofurices e quentinho, sabe? Porque realmente a história é bem leve, bem... eu poderia até dizer que é uma história meio clichê, mas é aquele clichê bom, sabe? Aquele clichê que a gente gosta, que assim, a gente pode até já saber como é que a história vai se desenrolar, porque é uma história bem simples, mas que ao mesmo tempo não importa o final, o que importa é o caminho, é como que a narrativa, como que a escrita vai envolver a gente pra dentro do romance. Então é daqueles romances da gente realmente torcer muito pro casal e ficar apaixonado enquanto tá acompanhando esse amadurecimento da relação, né? Desde do primeiro contato, quando eles se conhecem, até quando finalmente arde aquela primeira chama ali. Então aqui a gente vai acompanhar o Nicholas, que ele é um universitário que está com muitas contas para pagar e pouco dinheiro. Então assim, aí já é uma coisa muito relacionável do jovem de hoje em dia, não é mesmo? E aí, pra conseguir ter uma renda ali, né, a mais, ele decide dar aula de violão, que é uma coisa que ele gosta bastante e que ele, né, tem o domínio. Daí ele começa a pregar cartazes em toda a faculdade onde ele estuda. Inclusive ele estuda lá em Nova York. O livro não é ambientado aqui no Brasil. Falei até no Beijo da Neve que eu não gosto tanto desse aspecto, mas aqui eu nem me incomodei tanto assim. E é até engraçado ver que 2 livros seguidos que se passam fora do Brasil, mas enfim. E aí, no meio de várias pessoas interessadas entre aspas, porque muitos só queriam mesmo falar com ele, porque ele é meio popularzinho, assim, de muito bonito, gato, que todo mundo quer e tudo mais. No meio desse povo, ele encontra um interessado genuinamente, que é o Derek. E a gente vai saber, vai acompanhar também o ponto de vista do Derek e vai descobrir que ele já conhecia o Nicholas de outros carnavais do ensino médio, se eu não me engano. E a gente vai entender que o Derek tem uma paixonitezinha antiga pelo Nicholas. E aí a gente vai acompanhar essa interação entre os dois, que logo de cara, na primeira cena, quando eles nem sabiam da existência um do outro, aliás, pelo menos o Nicholas do Derek, é super divertida, é super envolvente mesmo, parecia que eu tava dentro da cafeteria assistindo aquela cena ali de camarote, sabe? E conforme as coisas vão se desenrolando, eu ia ficando mais e mais apaixonado por esse casal. E olha que o Nicholas é um cara bem chatinho, bem difícil de gostar, mas ainda assim o Derek, ele supre esse espaço, porque ele é maravilhoso, ele é muito legal, engraçado, divertido mesmo. Então é o balanço perfeito, né? O final, como eu falei, é de se esperar, mas
não ligo pra isso, porque assim, eu tava tão apaixonadinho, eu tava tão bobo, que eu só sabia sorrir pra essa história, pro final dessa história. Então assim, foi uma ótima leitura aí pra suceder o Beijo da Neve, né? E detalhe, eu acabei dando 4 estrelas. E já que a gente entrou aí na vibe, né, romance aquiliano, eu quero continuar nessa vibe. E aí eu escolhi O Garoto no Alto da Torre, do Vinícius Fernandes, pra continuar o vlog. E falei pra vocês, né, que esse daqui, gente, é o que eu mais estou animado, mais estou ansioso para ler. Então, as expectativas estão altíssimas. Vamos ver no que vai dar. Gente, terminei de ler O Garoto no Alto da Torre, do Vinícius, e eu tô em choque. Eu literalmente estou em completo choque. Vamos lá, eu terminei de ler ontem à noite e era tipo 1 da manhã porque eu simplesmente não conseguia largar esse livro. Eu tinha que terminar. Porque chega numa parte que é muita ação, é muito papapum. Você fica com seu coração na boca e querendo explodir, sabe? Porém, nem tudo foram flores. Porque assim, falei pra vocês que eu tava muito ansioso, né, pra ler esse livrinho daqui, porque é um romance e tal. Eu já li outras coisas do Vinícius, então eu tava com esse background já muito positivo. Só que eu demorei muito pra entrar nessa história. Tipo, muito. Não sei o que aconteceu, mas pra mim tava um pouco lento. Mentira, eu acho que eu sei sim o que aconteceu. Além de que estava assim um pouco lento, o meu problema principal é que eu não sou tão fã, eu já fui muito fã de Amor à Primeira Vista. Tipo, o personagem bateu o olho, já sente um negócio diferente, e a gente já sabe que vai ser uma coisa transformadora e tudo mais. Antigamente, eu já tive uma época específica da minha vida que eu adorava esse tipo de história. Hoje em dia, eu não sei se compro tanto assim, porque eu não sei se é tão real, sabe? Esse tipo de paixão que você bate o olho, você já tá completamente de 4 pela pessoa. E é exatamente o que acontece aqui. E logo de cara, esses dois meninos, né? O Nicholas, que é o filho do cara mais rico de Petrópolis da década de 50, então se passa ali mais ou menos nos anos de 1950, na cidade de Petrópolis, que é uma cidade serrana aqui do Rio de Janeiro. E ele, então, sempre viveu num berço de ouro desde muito pequeno. Porém, muito por conta disso, ele é meio que uma marionete dos pais, principalmente do pai. Porque como ele é um figurão ali da região, né, ele sempre fez com que o filho dasse passos muito bem pré-estabelecidos, sabe? Ele tem que ser um modelo para a sociedade, ele tem que fazer certas coisas, ele não pode falar certas coisas, ele não pode se relacionar com certas pessoas, só com as pessoas adequadas. E também ele precisa se casar com a filha do prefeito, para manter ali um equilíbrio de poder na cidade com as duas famílias mais poderosas da região. E ele odeia, primeiro porque ele não sente absolutamente nada pela menina, segundo que ele não gosta do pai, ele se sente um prisioneiro dentro da própria casa, e terceiro porque também ele não gosta de meninas. E aí ele vai ver do alto do quarto dele, que o quarto dele fica numa torre assim da mansão do pai, né? Ele vai ver passando na rua o Pietro, que é uma pessoa completamente diferente do Nicholas. Por quê? Porque ele vem de uma família muito pobre, muito pobre, de marceneiros. Então ele tem que sempre que ajudar o pai em casa, né? Estuda em um colégio público e tudo mais. Tem algumas dificuldades ali, algumas não, tem bastante dificuldade financeira e tal. E aí eles vão se encontrar, eles vão começar a conversar, e aí vai acontecer essa chama instantânea entre os dois, que eu não curti tanto, e esse romance, claro, que vai ser desenrolado ao longo das páginas. E desde o primeiro momento em que eles se veem e bate esse negócio assim, instantâneo e muito poderoso entre os dois, até eles de fato se relacionarem, eu achei muito rápido. Muito rápido mesmo. Acho que, tipo, em menos de 100 páginas, eles já deram o primeiro beijo e já viram que aquele beijo ali mudou a vida deles e que eles precisam ficar juntos para sempre e tudo mais. E eu não sei, eu realmente não entendi, continuo sem entender por que eu não comprei muito essa história, porque
em outras experiências parecidas eu comprei muito. Então, talvez seja uma coisa pessoal, aliás, 100% de certeza que é algo pessoal mesmo, que algo mudou em mim, né, no meu background, assim, enquanto leitor. Por isso que eu não consegui comprar tanto. Mas ainda, essa é uma história muito interessante. E de qualquer forma, quando a gente entra aí mesmo, que eles vão começar a sair juntos, ali eu já me entreguei, sabe? Eu já fiquei realmente muito apaixonado pela história dos dois, muito comovido, eles faziam um ótimo casal. E, sim, aqui tem até umas cenas hot que, assim, é de tirar o chapéu, porque é uma coisa muito bonita. Não tem absolutamente nada de explícito e, muito pelo contrário, é uma coisa, assim, poética, sabe? É como se fosse, assim, o encontro das almas dos dois personagens. Então, eu achei a coisa mais linda, assim, que eu já li. Sério, eu fiquei muito, muito, muito bobinho enquanto eu tava lendo. Só que é óbvio que esse é um romance que não vai dar certo, né? E que, assim, não tem nada, nada, nada a favor deles. Porque, primeiro, a gente tá aí na década de 50, numa cidade que historicamente é muito tradicional, é muito conservadora. E então tá todo mundo contra a população LGBT. Inclusive, até ter aqui uma rua específica em que tem alguns bares para a comunidade LGBTQIA+, e que eles até conhecem um pouquinho e tal, mas a cidade inteira é super contra, super violenta contra essas pessoas, e principalmente as famílias de cada um deles. Eu acho que essa parte da família vai ser um dos pontos principais, uma das bases, assim, da história, porque tanto o pai do Nicholas quanto o pai do Pietro são dois escrotos. Eles são muito, muito, muito babacas, muito machistas, violentos, manipuladores. Então, no início eu até achei que o do Nicholas era pior, mas aí depois eu vi que o do Pietro não ficava muito pra trás. Então, essas questões familiares também vão perpetuar muito aí a história. E o final, como eu falei, eu fiquei completamente em choque. As últimas 60 páginas eu só gritava e ficava... E, real, eu não conseguia acreditar no que eu tava lendo no penúltimo capítulo. Eu, até agora, não consigo acreditar que o Vinícius Fernandes fez isso aqui nesse livro. Eu até vi no Scooby que muita gente não gostou desse final, e eu achei que esse final foi incrível. Eu acho que foi a cereja do bolo que a gente precisava para essa história daqui. Então, eu curti muito, fiquei muito em choque, não estava esperando. E acho que fez muito sentido também para esse panorama aqui, né, do romance entre os dois. Então, por isso eu acabei dando 4 estrelas e eu amei. E pra continuar, gente, eu mudei um pouquinho, porque eu tava entre ler Ladeira Abaixo, que tá até comigo aqui, que é da Aimee Oliveira, ou ler Eu, Ela, Ele, do Diego Nascimento. Diogo, acho que é Diego. Só que eu estava no meu Kindle vendo quais romances eu tinha ali, e eu vi que eu tenho Eu e Você contra o Mundo, do Felipe Mateus, que é uma história que desde quando foi lançada eu queria muito, muito, muito ler, porque eu sei que tem protagonismo gordo, porque eu sei que é um romance mais fofinho. Então eu realmente fiquei muito traumatizado com o final desse livro do Garoto no Alto da Torre, que eu preciso de algo muito, muito, muito fofo. Então eu vou pegar pra esse, vou mudar aí os planos um pouquinho do vídeo, né? E vou pegar esse aqui pra ler. Então bora lá. E aí, gente, estou aqui ó, com uma participação especial do Hulk, que é o meu cachorrinho. Essa coisinha fofa que tá aqui descansando no sofá, né, após almoço. E prometo que ele vai ficar bem quietinho, né, Hulk? Pra eu poder gravar aqui esse vlog, esse take, inclusive um take completamente improvisado. Por quê? Porque eu falei pra vocês no último take que eu ia começar a ler o livro do Felipe Mateus, né? Que estava animado e tudo mais, porém eu peguei um outro audiolivro, né, na Esquilo. Na verdade é um mini book que eles chamam, que é quando a história é mais curtinha. E eu adoro ouvir audiobook enquanto eu tô na academia, enquanto eu tô fazendo as coisas de casa. E então eu pensei, por que não pegar? Porque tem vários romances lá, né? E aí eu acabei pegando o Maldito Dia dos Namorados, da Thaís Bergman. Eu já tinha lido outras 2 coisas da Thaís, só esse ano eu já li, já é o 3º livro que eu leio.
E é um livro muito divertidinho, engraçado e leve, ao mesmo tempo que eu achei um pouco bobo demais, porque assim, a premissa da história vai tratar da Júlia, que é a nossa protagonista, e ela tem uma maldição que envolve o Dia dos Namorados. Por quê? Há 5 anos atrás, o namorado dela, né, da época, terminou com ela no Dia dos Namorados e, desde então, ela nunca mais conseguiu passar nenhum Dia dos Namorados com outra pessoa. E aí ela vai numa taróloga e, por conta das cartas de tarô que ela tira ali, ela entende que, na verdade, aquilo ali é uma maldição. E que, na verdade, ela já achava que era uma maldição, mas ela entende que a causa da maldição, a raiz da maldição, aconteceu porque esse cara, João Paulo, terminou com ela justamente no Dia dos Namorados. E desde então ela nunca mais consegue passar o Dia dos Namorados com ninguém. E aí o que ela pensa? Vou ter que voltar com esse menino, vou ter que fazer um jeito ali de voltar com ele e terminar com ele no Dia dos Namorados. E aí a gente vai acompanhar essa saga dela reencontrando esse affair de 5 anos atrás. E obviamente que ela vai se apaixonar tudo de novo e vai repensar se realmente quer colocar esse plano pra frente ou não. Por que eu acho que é muito divertidinho, leve e tal? Porque, assim, é um romance, né, jovem adulto e tudo mais. Então é muito rápido de ler, a gente fica ali intrigado com a história e tal. Mas essa questão dela sempre levar adiante o ponto da maldição, eu ficava, amiga, vamos, sei lá, fazer uma autocrítica, alguma coisa assim, ou vamos pelo menos ouvir a sua irmã, porque a irmã dela sempre batia na tecla de que, cara, não existe isso de maldição, né? Talvez tenha rolado aí algumas coisas, talvez até com você mesmo, que acabou não dando certo esses últimos relacionamentos, mas ela insiste até o fim de que é uma maldição e de que ela precisa fazer isso pra ter o enredo pra história. E tudo bem, eu entendo que tem um enredo pra história, mas ao mesmo tempo ela ficou muito chata pra mim, a Júlia, né, a protagonista. Ela ficava, tinha algumas cenas assim que ela ficava realmente muito insuportável com essa parada de maldição. Mas a gente tem, né, todas aquelas cenas felizes, a gente vai até observando o amadurecimento da própria Júlia, no final tem uma redenção ali. Então eu acabei curtindo o processo, apesar de não ser assim um livro que vai mudar a minha vida, que mudou minha vida no caso, mas foi divertidinho de ouvir, né? E valeu pra passar o tempo, acabei dando 3 estrelas. E dito isso, vou voltar aí pra minha leitura, né, que os deveria estar lendo de fato. Bom, gente, chegamos ao fim desse vlog. Terminei Eu e Você contra o Mundo, do Felipe Mateus. E antes de eu falar, né, sobre esse livro, já explico por que chegamos ao fim. Geralmente eu gosto de fazer vlog lendo de 5 a 6 vídeos aqui no canal, né? E já que eu acabei mudando de ideia no meio do caminho, eu acabei deixando de lado, como eu até falei em algum take anterior, o Ladeira Abaixo e o Eu, Ela e Ele. Então, se vocês têm interesse de me ouvir falar sobre algum desses 2 livros, me conta aí nos comentários. Fala, lê sim um desses 2 e fala em algum outro vídeo do canal, nem que sejam leituras do mês, que atenderei e lerei, tá bom? Mas por enquanto, pra esse vídeo, eu vou terminar mesmo com Eu e Você contra o Mundo. E, cara, pra mim, não teve livro melhor pra eu terminar esse vlog de romance. Porque, de fato, foi o meu preferido de hoje. Eu fiquei completamente apaixonado por esses 2 amigos, por essa história, pela construção dos personagens, pelos sentimentos que cada um nutria um pelo outro. Sério, eu fiquei muito encantado. Eu passei basicamente a história inteira sorrindo de orelha a orelha. E assim, eu amo, sou completamente apaixonada por Friends to Lovers. Eu sei que muita gente gosta do Enemies to Lovers, eu prefiro 1000 vezes o Friends to Lovers, porque eu acho que não tem coisa melhor do que você se apaixonar pelo seu melhor amigo, sabe? Então não tem coisa mais bonita do que isso. Então me contem nos comentários, inclusive, se vocês gostam mais de Enemies to Lovers ou de Friends to Lovers. E aqui nesse livro a gente tem exatamente isso. A gente tem o Arthur e o Davi, que já são amigos há alguns anos, e eles são completamente inseparáveis. Eles conversam o tempo inteiro, eles estão toda hora falando da vida um pro outro, sendo confidente um do outro.
e eles têm uma relação assim muito, muito, muito profunda mesmo de amizade. Só que por conta da pandemia e também de alguns relacionamentos que ambos tiveram, mais ou menos também na época da pandemia, eles acabaram se afastando. Então eles pararam de mandar mensagem, pararam de receber notícia um do outro, e isso afetou bastante os dois meninos, né? E agora eles estão aí numa fase recém-solteiro, porque os dois também terminaram um relacionamento bem recente e eles estão querendo meio que se curar desse término, se reencontrando em Maceió. E aí eles marcam pra ir pra praia, passar um final de semana juntos e tudo mais. E obviamente que eles vão se deparar com sentimentos que estão guardados ali há bastante tempo, mas que eles não tinham se dado conta, ou até se deram conta, mas que resolveram esconder de alguma forma. E aí, o que acontece quando você descobre que está apaixonado pelo seu melhor amigo? É isso que vamos ver em Eu e Você Contra o Mundo. E assim, gente, de cara eu fiquei completamente me sentindo representado pelo Arthur, porque até falei em algum take anterior de que eu queria muito ler esse livro, né, já há algum tempinho, porque tem protagonismo gordo, que no caso é o Arthur, e ele tem várias situações, vários demônios dentro de si que são muito relacionáveis a mim, e eu tenho certeza absoluta que vários meninos gordos que leem também vão se sentir representados. E isso é muito, muito, muito legal de se ver na literatura, né? E além disso, o Davi é um menino negro, que também vai mostrar ali a sua vulnerabilidade, as coisas que ele vai ter que lidar no dia a dia. Inclusive, eu achei que o autor soube colocar esses pontos mais delicados da melhor forma possível, tanto do Arthur quanto do Davi, e também dos dois juntos, que tem muito sobre você se descobrir gay e você contar para os seus pais a sua sexualidade e como que isso pode impactar a vida de um adolescente. Então eu acho que, ao mesmo tempo que a gente tem um romancezinho leve, fofo, que dá vontade de abraçar os personagens, a gente também tem assuntos bem sérios que fazem a gente ficar um pouquinho mais sério, mais triste, mais reflexivo e tal, mas sempre com uma mensagem muito boa no final. Eu leria uma história de 500 páginas desse casal, juro pra vocês. Quanto mais a gente sabia de como eles se tornaram amigos, porque ainda tem esse detalhe, o livro ele é contado pelo ponto de vista dos dois, tanto do Davi quanto do Arthur, e um tá no presente e o outro tá no passado. Então a gente vai acompanhar como tá sendo essa viagem ali em tempo real, e ao mesmo tempo a gente tá acompanhando como foi que eles se conheceram, como foi cada ano até eles chegarem nos dias de hoje. Então é muito, muito, muito legal acompanhar toda essa trajetória da amizade entre os dois, os altos e baixos, as primeiras faíscas do amor que surgiu ali. Então assim, como eu falei, foi uma história que eu sorri do início ao fim. Eu tava sorrindo que nem um bobo enquanto eu tava lendo. E Felipe Mateus, mais uma vez, não me decepciona. Eu já li o quê? 3 obras dele? 4? Não lembro? Acho que foram 3. E todas elas foram muito, 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 muito boas. Pra isso eu acabei dando 4 estrelas e meia, mas assim, palmas, palmas, palmas. Leiam, porque vale muito a pena. É um romance pra deixar realmente seu coração muito quentinho. E bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham curtido esse vlog lendo romances. Me conta aí também nos comentários se vocês têm alguma sugestão de outros vlogs pra eu trazer aqui pro canal. Antes de terminar, queria agradecer muito, muito, muito o apoio dos apoiadores do Cobra Letrados, apoiadores do canal, que sempre estão conversando lá no Clube das Cobrinhas, estão lendo juntos, estão fazendo algumas fofoquinhas literárias, participando dos sprints, etc. Inclusive, se você tem interesse em ser um apoiador e participar do nosso clube de leitura, dos nossos sprints de leitura também, o link para participar tá aí no box de descrição, tá? Se você chegou até aqui e ainda não curtiu esse vídeo ou se inscreveu no canal, por favorzinho, faça isso agora. E lembre-se de comprar qualquer um desses livros ou qualquer outra coisa na Amazon pelo meu link que também tá aí embaixo. Dito isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!